Meio-dia e 39, Fernando, hora da política aqui no SBT Meio-Dia. Pois é, Eudiane, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se o ex-presidente Lula vai ou não ser preso depois da condenação em segunda instância. A Procuradoria-Geral da República voltou a defender a prisão após a condenação em segunda instância e lembrou que o Brasil é o único país que permitiu o início do cumprimento da pena após 4 instâncias de recursos. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. Em nota, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal diz ser contra a possível mudança de entendimento do Supremo, afirmando que a utilização de infindáveis recursos são prerrogativas quase que exclusivas de quem detém o poder econômico e político. Pois é, já estou aqui com Cláudio Prisco Paraíso. A grande dúvida neste julgamento de hoje é se a ministra Rosa Weber, apesar de no passado ter votado contra a possibilidade de prisão após segunda instância, vai continuar nessa opinião ou se vai mudar de lado. Prisco, a gente está atento a essa questão, a gente sabe que tem muitos ministros do Supremo que já mudaram a opinião desde a última votação com o mesmo tema. A ministra pode ser sim o voto que vai fazer a diferença. Agora eu queria começar o questionamento falando das manifestações que aconteceram não somente em Santa Catarina, mas em outras regiões do Brasil contra e a favor ao ex-presidente. Mas quem que está maior nessa disputa aí, digamos, de manifestações? Os que são favoráveis ou contrários ao ex-presidente? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Majoritariamente contra Lula da Silva e a favor da sua prisão, tanto no plano nacional, nas grandes capitais, nas grandes cidades brasileiras, quanto também aqui em Santa Catarina, particularmente ontem na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Agora, a destacar manifestações ordeiras, sem confrontação, a polícia também monitorou tudo adequadamente, então tudo na mais absoluta normalidade. Mas eu vou pedir agora, Fernando, o telão de Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, que se manifestou ali no VT e que foi muito clara, e eu subscrevo o que ela disse: presunção de inocência não fica comprometida pelo simples fato do cidadão condenado em segunda instância por um colegiado recorrer preso às demais instâncias, ou à terceira instância, STJ e Supremo Tribunal Federal. Claro que não. Isso, aliás, foi um argumento utilizado pelo próprio Alexandre de Moraes na sabatina no Senado, quando ele próprio se comprometeu com a mesma postura do seu antecessor, o catarinense Teori Zavascki. Isso está muito cristalino. Por quê? A demora leva a quê? A prescrição. Ou seja, o cidadão é absolvido porque a justiça não apreciou a tempo. Isso é uma vergonha. Essa que é a grande verdade. Pois é. Agora, uma questão que a gente precisa levantar aqui é a quantidade de recursos que esses advogados conseguem impetrar. Prisco, uma pessoa comum não consegue tantos recursos, enfim, aí que tá. Tantas vantagens. Assim. As pessoas mais bem aquinhoadas ou ricas, para ser mais direto, contratam bons advogados que têm aí como protelar, procrastinar, ao contrário de pessoas carentes que não podem encontrar advogados habilitados em condições desse tipo de manobra. Mas vamos aqui, Fernando, ao próximo telão. De onde vêm os ministros do Supremo Tribunal Federal em número de 11? O mais antigo deles, o decano, Celso de Mello, nomeado por José Sarney há quase 30 anos. Depois, Marco Aurélio de Mello, nomeado por Fernando Collor de Mello, primo do então presidente. Próximo telão. Gilmar Mendes, o polêmico e controvertido Gilmar Mendes, nomeado por Fernando Henrique Cardoso, de quem foi advogado-geral da União. E agora o mais recente de todos, no lugar do Teori Zavascki, nomeado por Michel Temer, Alexandre de Moraes. Próximo telão. Os outros 7, todos nomeados nos governos do PT. Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Edson Fachin, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, que foi advogado-geral da União no governo de Lula da Silva e advogado do PT Trabalhadores e de Lula da Silva, pessoa física. Então,
Isso que precisa ser reavaliado. Será que a nomeação política é a solução mais adequada para o país? E aí eu emendo, Fernando, com o próximo telão. Carmen Lúcia e Marco Aurélio de Mello. Carmen Lúcia veio a público, uma manifestação pedindo tranquilidade ao país, não podemos ter violência. Quem está provocando a confrontação no país, a conflagração no país, é principalmente o Supremo Tribunal Federal, que há 13 dias atrás só conheceu o habeas corpus e marcou o julgamento para hoje, 13 dias depois, porque não trabalharam na Semana Santa, evidentemente. Por quê? Porque o senhor Marco Aurélio mostrou o bilhete aéreo que tinha que ir para o Rio de Janeiro. Ia participar de um evento institucional no Rio de Janeiro, certamente mais importante do que o julgamento de um caso dessa amplitude, dessa magnitude. Isto é o fim da picada. Essa que é a grande verdade. Ou seja, isso fez com que a população fosse às ruas, ainda bem que de maneira ordeira, sem confrontação, mas isso fez com que outros segmentos da sociedade brasileira se manifestassem. Próximo telão. Vamos lá. General Vilas Boas, Eduardo Vilas Boas, já li muito sobre ele. Um oficial, um militar de primeira, reconhecido por todas as Forças Armadas brasileiras. Homem de bem, homem sério. Mas ontem postou, na véspera do julgamento, uma colocação que dá a entender uma ameaça, uma advertência velada ao Supremo Tribunal Federal, quando diz, ao final, que as Forças Armadas se mantêm atentas às suas missões institucionais. O quê? Querendo insinuar o quê? Intervenção militar? Não há clima para isso, nem os militares querem. Mas o que é? Colocar contra a parede o Supremo Tribunal Federal? Isso não é possível num processo democrático. Agora, hoje, se o Supremo mantém Lula da Silva na condenação de prisão, vão dizer o quê? Olha, foram enquadrados pelo militar ou pelos militares. Se é o contrário, se liberarem Lula da Silva da prisão, estão desafiando os militares. Muito negativo, muito inadequado, muito inapropriado. E último telão, porque daí eu quero chamar o Prático para nós batermos um papo. General Paulo Chagas, aí eu vou ler. Caro comandante, referindo-se a Vilas Boas, amigo e líder, receba a minha respeitosa e emocionada continência. Tenho a espada ao lado, a sela equipada, o cavalo trabalhado e aguardo suas ordens. O que é isso? Onde que nós estamos? Prates? Não dá para defender militares nessa condição, né? É muito atrevimento e é uma postura descabida, né? A postura Os militares precisam respeitar o poder civil no Brasil. Mas que os demais também respeitem a Constituição. Os militares estão intervindo na hora certa. É assim, é brilhar a espada. Porque há certa gente, vírgula, gentalha, que só obedece à lei quando está por apanhar. Num sentido figurado ou não. Estamos precisando de ordem. Ordem e progresso. É o do que precisamos. E chegou a hora. Eu tinha dito, faz tempo. Estamos pregando a revolução cultural, a revolução dos costumes, da ética, do bom comportamento. Mas eu estou pregando a revolução cultural. Por enquanto. Então, nossos comentaristas evoluindo o assunto do dia, Prisco. Então que o ministro, ou chefe, comandante do Exército, que representa também nessa fala a Marinha e a Aeronáutica, porque ele tem essa liderança, ele que então concorra à presidência da República, Prates. E chega à presidência pelo voto direto. Não. Agora, não. Querer insinuar outras coisas que fogem à ordem democrática, mas é para preservar, inaceitável. Mas é para preservar a ordem democrática. Sim, mas não daí, estamos colocando... Mas lança uma ameaça dessa ao Supremo? Mas espere, não estamos colocando sob suspeito o Supremo? Não, estamos questionando o comportamento do Supremo ao retardar. Agora, ele tem que ter liberdade para decidir, seja qual for a decisão. Né? Agora, a questão é que o Supremo está voltando no assunto que já estava muito bem decidido, há muito tempo atrás. É isso que tem que ser lembrado também. O Supremo criou todo um problema e agravou a situação.
E outra coisa, lamentável a postura do Supremo Tribunal agora, Federal. outra coisa que precisa ser lembrada também, a principal e maior corte do Brasil, sim, na justiça, está sob suspeita. Isso a gente lê em livros, a gente vê em filmes, séries de televisão, é uma realidade. Eu vou lançar, chamar o Léo aqui rapidinho. Antes de chamar o Léo, eu vou lançar só um tópico. Será que os ministros não podem estar preocupados, uma vez preso Lula da Silva, com o que ele sabe da chegada de muitos deles à corte máxima do país? Léo Coelho! Brasil, mostra a tua cara, eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O dono do teu sócio, confia em mim, essa letra tão real e atual é de um cara... Eu lembrei de uma música agora. Avante brasileiros de pé, unidos pela liberdade, 1964. Quem é o autor? Puxa-te! Quem é o autor? Não me interessa, não sei. O autor da música que eu cantei agora, chamada Brasil, é de um cara chamado Agenor. Bem provável que você não saiba quem é Agenor de Miranda Araújo Neto, mas é certeza que você conhece o poeta Cazuza. Se vivo fosse, nesta quarta-feira, dia 4 de abril, Cazuza estaria completando 60 anos de idade. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer. O artista, autor de grandes obras como a música Brasil, morreu no Rio de Janeiro em 1990 aos 32 anos. Durante uma entrevista ao Jô Soares aqui no SBT, Cazuza demonstrava uma crença duvidosa para os dias de hoje. Eu admiro muito o PT, eu acho o PT um partido muito honesto, de pessoas até ingênuas, mas a própria ingenuidade deles me emociona. Por ironia do destino, hoje à tarde, 4 de abril, dia do aniversário de Cazuza, o STF irá entrar em cena num julgamento histórico para a nação. O resultado é incerto. Mas uma coisa é certa, o povo brasileiro está curioso para saber quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Podemos confiar em ti. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Mas não era um brasileiro tão brasileiro esse camarada aí, não. Fazia algumas provocações com a bandeira nacional. Vamos botar coisa. Pingo nos Jotas, porque Jota leva pingo também. Quem é o sócio do Brasil, Prisco? Antes do sócio do Brasil, ingenuidade do PT. Era essa a minha dúvida. Ele falou isso? 1980 e poucos. Claro, porque o PT chegou ao poder, a principal bandeira que ele desfraudou foi da ética e da moral. E foi justamente o período de maior corrupção no país. Nós temos mensagens de telespectadores, é isso, produção? Deixa eu ler aqui, o Jerônimo está dizendo, não permitir a prisão em segunda instância é permitir a impunidade. Opinião do Jerônimo, concorda, Prisco? Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. É isso mesmo, pensei que tínhamos mais alguma, claro. Ora, se todos estão sendo presos na Lava Jato, 107 ao todo, por decisão e condenação em segunda instância, por que no caso de Lula vai ser diferente? Só porque é ex-presidente da República? O Supremo, durante 2 anos, não avaliou, não julgou nenhum habeas corpus. Agora resolveu julgar o de Lula da Silva, Prates. O que diz a Constituição que somos iguais perante a todos. Impressão... Somos todos iguais, não somos, né? Não, isso aí é uma falácia. Essa história que somos... Agora há pouco o Prisco disse o seguinte, porque os abonados, os ricos, têm condição de contratar um grande advogado. Espera um pouquinho, o que é um grande advogado? Um menino pobre, um jovem pobre, muito pobre, formado em direito, mas uma enciclopédia jurídica, não tem poder porque é pobre? Só o advogadão, aquele cara? Que conversa mole é essa? Que país é este? Bom, a impressão é que com essa decisão do Supremo, Lula acaba sendo inocentado, ou seja, acaba a condenação de Moro, acaba a condenação em segunda instância. Não é isso. Não é isso, mas a impressão é que vai ficar. Mas não é isso. Ele continua condenado pela segunda instância, mas não é recolhido ao cárcere. Essa é uma questão. E vai, enquanto isso, recorrer ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. E abre precedente também para os que estão presos nesse momento. Exatamente. Todos os advogados vão solicitar habeas corpus para os demais também. Agora, que fique registrado, isso é importante. Estava passando. Com relação à ficha limpa, ele continua na condição de ficha suja. Ele não torna-se elegível, ele continua inelegível, mas em liberdade para correr pelo país, defendendo, sustentando
e empunhando a bandeira de alguma candidatura à presidência da República. Todos os detalhes amanhã no SBT Meio-Dia, um jornal imperdível sobre esse assunto que movimenta a nossa nação. Só um detalhe. O julgamento vai ser mostrado pela televisão, pela TV... Câmara. TV Justiça. TV Justiça e tal. Vai ter menos audiência que a decisão lá do futebol da Europa. Bom. Com certeza. Esse povinho, mas merece o que está tendo. Merece mesmo. Vai dar mais audiência para o futebol. Vocês duvidam? Está apostado num cafezinho até o fim do ano. Por falar em Brasília, nós temos... O nosso tempo já se restringe. mas só por falar em Brasília, onde vai ser o julgamento, temos aqui... Não tem tempo, Prisco. O último telão? Não, senão nós não conseguimos Que é a voltar no posse próximo do catarinense Alexandre Ramos como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Só isso.